Il n'y a pas de problème, Julien Sorel. Oui, oui, oui. Ah, merci, hein? Merci beaucoup. À bientôt. Eu não sabia que você ainda mantinha contato com o Julien Sorel. Aliás, eu pensei que esse infeliz já tivesse morrido. Novela Rainha da Sucata, capítulo 81, sexta-feira, dia 20 de fevereiro de 2026. Antes da gente começar, eu quero pedir para vocês se inscreverem aqui no canal e ativarem o sininho de notificações para não perderem nenhum vídeo. Curta este vídeo para eu saber que estão gostando da novela e deixe o seu comentário. Comente aqui o que você está achando da novela. Vamos lá? Na casa dos Figueiroa, Jonas, o mordomo, acaba de desligar o telefone após uma conversa em francês com Julien Sorel. Ele não percebe que Isabela o observa da porta com um olhar gélido e acusador. Isabela entra na sala, confrontando-o imediatamente sobre o contato com Sorel, a quem ela acreditava estar morto. Na mansão de Renato, o clima é de terror absoluto. Franklin, com um brilho assassino nos olhos, aponta um revólver para Renato, que está encurralado e desesperado. Franklin ri de forma maníaca, saboreando o momento de sua vingança. Renato tenta negociar, oferecendo dinheiro e prometendo que a polícia nunca o encontrará, mas Franklin é irredutível, afirmando que já deu tempo de vida demais a Renato. Ele exige que Renato olhe em seus olhos enquanto ele o envia para o outro mundo. Mariana chega gritando por Renato. Franklin se vira, Renato aproveita a distração do inimigo e dá um golpe na arma, que dispara. No auge da tensão, Renato consegue se defender. Renato, em um ato de desespero e autodefesa, acaba arremessando um espeto de lareira e acaba ferindo Franklin gravemente. Franklin cai. Mariana e Angela entram na sala, gritando de horror diante da cena sangrenta. Renato, trêmulo e em choque, ordena que Angela chame a polícia. De volta ao quarto de Jonas, ele tenta disfarçar, alegando que falava com outra pessoa, mas Isabela é implacável, afirmando que ouviu perfeitamente o nome de Julien Sorel. Jonas, recuperando sua postura altiva, repreende Isabela por ouvir atrás das portas, chamando o ato de indigno para alguém de sua classe. Isabela explode, chamando-o de traidor ordinário e acusando-o de ter conspirado com Sorel para desviar a fortuna de seu falecido marido, André, deixando-a na miséria. Jonas defende-se, afirmando que sua relação com Sorel era puramente comercial, mas Isabela não acredita, sugerindo que o dinheiro desviado pode ter algo a ver com a filha que caiu. Jonas a observa com desprezo, enquanto Isabela jura que se a menina estiver viva e ele souber seu paradeiro, ele estará perdido. No escritório, Laurinha ri e fala para Edu que nunca acreditou nessa historinha, mas confirma que não tinha nem teia de aranha no cofre. E fala que se tivesse esse dinheiro todo lá, não seria nada mal. Edu fala que ela não precisa se preocupar com dinheiro, porque ele vai cuidar de tudo, assim como prometeu ao pai dele. Laurinha fala que o carro dele está indo muito bem e elogia o trabalho de Gouveia. Em seguida, critica Maria do Carmo e diz que se ele estivesse com ela, não teria sucesso nenhum. Edu fala que ela é muito competente. E Laurinha finaliza que não o suficiente para o sucesso dele. Na casa de Neiva, Maria do Carmo reclama da falta de educação do filho de Saldanha. E fala que se ela gosta de Saldanha e ele dela, não é esse fedelho que vai estragar tudo. Neiva pergunta se ela quer que a mãe dela seja amante e fala que nem todo mundo pode ser feliz. Neiva dá de exemplo a Laide. Mas Maria do Carmo não entende nada e pede para ela explicar melhor. Neiva fala que a Laide é apaixonada pelo irmão. Maria do Carmo diz que não sabia que Lena tinha outro filho. Neiva fala que não tem e que a Laide é filha de seu Betinho e é apaixonada por Rafael. Maria do Carmo ri e diz que ela deve estar enganada. No apartamento de Caio, ele chega reclamando, mas se surpreende com Nicinha de meia calça seduzindo-o. No restaurante, a Adriana fala que não quer um show pequeno e que o talento dela é mais para Broadway. Maneco pergunta se ela tem talento para isso. A Adriana fala que tem talento, mas não tem sorte. Maneco fala que não precisa mais de sorte e confirma que o pai dele vai produzir o show, mas tem uma condição. Ele continua falando que ela pode fazer do jeitinho que quiser e vai realizar o sonho dela, mas, depois que eles casarem, ela precisa largar a carreira dela. Adriana, incrédula, pergunta, o quê? E Maneco confirma, e fala que o pai não a quer casada com uma artista. Na mansão de Renato, Mariana está em desespero, gritando que ele matou Franklin. Renato tenta acalmá-la e diz que ele ia matá-lo. Nesse momento, o delegado entra, e Renato tenta contornar a situação e explica que Mariana é muito sensível e viu a cena toda.
Renato fala baixo e finge estar emocionado e abalado, ensaiando um choro falso, enquanto conta que veio pegar o trompete e ele deve ter entrado escondido para se vingar. Mariana grita que ele matou esse homem. Renato tenta acalmá-la dizendo que o delegado precisa da cooperação deles. De volta ao restaurante, Adriana pergunta se ele quer que ela aceite isso. Maneco fala que é a única maneira de o pai dele aceitar o casamento deles e a produção do show. Adriana reclama do pai dele. E Maneco fala que se fosse uma bailarina clássica, tudo bem. Adriana não gosta do comentário e fala que eles são preconceituosos. No apartamento de Caio, ele se anima. E Nicinha fala que ele não aguenta o tranco e começa a fazer fantasias para animar mais ainda Caio. Ele não gosta da ideia do necrotério, nem da freira, mas se anima com a ideia de Nicinha ser garota de programa. Os dois interpretam e logo vão para a cama. No quarto de Jonas, Isabel o pressiona para saber o que ele sabe sobre a tal menina. Jonas fala que ninguém mais soube dela depois que ela a colocou no orfanato. Isabel fala que é mentira e conta que André confessou que cuidaria dela antes de morrer, e levanta a hipótese de que ele apareceu ali para cuidar dela, porque ele era um cachorrinho de André. Jonas fala que era amigo de André e pergunta onde ela quer chegar com isso. Isabel fala que ele devia estar falando com Sorel para dar um dinheiro para essa menina. Jonas fica ofendido e manda ela sair do quarto. Isabel sai, mas antes ameaça acabar com ele se descobrir que ele sabe o paradeiro dessa menina. No apartamento de Paula, Paula e Rafael estão na cozinha, preparando saladas em um clima de amizade e confidência. Rafael desabafa sobre seu sofrimento por não poder ficar com Alaide devido ao fato de serem supostamente irmãos. Ele questiona a importância do laço de sangue diante do amor que sentem, sugerindo até a adoção se quiserem ter filhos. Paula ouve com empatia, mas admite que a situação é complicada e que o preconceito da sociedade pesa muito. Rafael sente-se injustiçado, afirmando que eles não têm culpa de terem se apaixonado, especialmente por não terem sido criados juntos. Paula o conforta, reforçando que são amigos e que ele pode contar com ela, mas ressalta que o problema precisa ser resolvido entre ele e Alaide. Na casa de Neiva, Maria do Carmo compartilha com sua mãe, Neiva, a história que ouviu de Dalva. O falecido marido de Dalva, Vado, teria tido um filho com Laurinha Figueiroa. Elas começam a ligar os pontos e concluem que se Laurinha teve um filho antes de se casar com Betinho, esse filho só pode ser Rafael. Maria do Carmo explica que se Rafael for mais velho que Adriana, a suspeita se confirma. Neiva emociona-se com a possibilidade de Alaide finalmente poder ser feliz ao lado de Rafael, sem o peso do suposto incesto. Maria do Carmo concorda, afirmando que Alaide merece muito essa felicidade. Na mansão de Renato, o corpo de Franklin é retirado. O delegado interroga Renato sobre o incidente com Franklin. Renato, ainda abalado, finge um choro e descreve o terror de ver Franklin com um revólver e o brilho assassino em seus olhos. O delegado pede para ele se acalmar e conversar melhor com ele na sala. Eles voltam para a sala, e Angela liga imediatamente para Jonas e conta sobre a morte de Franklin. No apartamento de Caio, depois de ele broxar mais uma vez, Caio está frustrado e deprimido. Nicinha tenta animá-lo, mas acaba sendo irônica, sugerindo que a falta de ânimo de Caio é uma praga de Adriana, a bailarina da coxa grossa. Ela brinca que Adriana deve ter feito alguma macumba ou dado café coado para ele, já que com ela tudo funcionava bem. Caio defende Adriana, dizendo que ela não é macumbeira, mas Nicinha insiste que ele deveria procurar um médico, pois não faz sentido ele falhar com ela e ter sucesso com a pirulona. No carro, Maneco pressiona Adriana para que ela desista de sua carreira de bailarina para se casar com ele, argumentando que isso é necessário para a felicidade do casal. Adriana mostra-se dividida e angustiada, afirmando que abandonar seu sonho, agora que ele está se tornando realidade, é um sacrifício muito grande. Maneco revela que seus pais virão oficializar o noivado no próximo sábado e que querem falar com Laurinha. Adriana sente-se sufocada pelo prazo curto. Ela entra e se pergunta se o que quer é apenas se tornar uma socialite dondoca, que vive para receber convidados e não faz nada da vida, e se imagina recebendo convidados pela casa, depois fazendo um show. Em seguida, Adriana entra em um devaneio melancólico. Ela olha para suas sapatilhas e para as fotos de sua carreira, questionando se conseguiria viver sem a dança, sem a apoteose do palco. Ela imagina-se como uma socialite, indo a festinhas e vivendo uma vida vazia de propósito. Na mansão, o delegado faz várias perguntas a Renato. Ele justifica sua ação como legítima defesa, afirmando que Franklin era um psicopata reincidente que já havia tentado matar Mariana no passado.
O delegado confirma que a arma de Franklin foi apreendida e que o histórico criminoso dele corrobora a versão de Renato. Ângela, em silêncio, serve café, enquanto Renato expressa sua preocupação com a segurança de sua família. O delegado pede calma e explica que ele, a esposa dele e Ângela serão intimados. O delegado sai e Renato imediatamente muda a postura para uma de preocupação. Na casa de Neiva, Lena não acredita na história de Maria do Carmo, mas ela confirma que Vado teve um filho com Laurinha. Lena pergunta como ela sabe que isso tudo é verdade. E Maria do Carmo conta que jogou isso na cara de Laurinha, e ela estava prestes a prendê-la de novo, mas quando ouviu, ficou branca e largou o telefone na hora. E Neiva conta que Laurinha ainda foi atrás de Maria do Carmo para ela ficar calada. Maria do Carmo fala que tem certeza de que quando ela casou com Betinho, ela já tinha uma criança. Lena pergunta se era menino ou menina. Maria do Carmo diz que Dalva não soube dizer se era menino ou menina. Neiva afirma que Lena trabalhou muitos anos lá e pergunta quem é mais velho, Adriana ou Rafael. Nesse momento, Alaide chega e pergunta o que elas estão falando de Rafael. Maria do Carmo fala que pode estar se precipitando, mas é possível que Rafael não seja irmão dela. Alaide sorri e fica imensamente feliz e esperançosa. Em seguida, pergunta para a mãe quem é mais velho. Lena fala que os dois já eram grandinhos e não sabe dizer, porque Laurinha nunca gostou de festinhas de aniversário. Alaide fica apreensiva, mas animada. E Maria do Carmo fala que Rafael deve saber. Alaide comemora muito e sai correndo muito animada. No caminho, ela esbarra em seu Moreira e todos os limões caem no chão. Na escola de paraquedismo, Alaide chega correndo muito animada e grita para Rafael descer logo do céu. Na casa de Dona Armênia, os 3 filhos arrumam a casa toda, e Dona Armênia fala que hoje eles vão ficar em casa limpando tudo. Ela sai e eles ficam reclamando entre si, que a mãe podia passar tudo para eles, para ela ficar ali de dondoca. E reclamam que ela colocou a escola na mão de Rafael, quando Gera tem uma ideia e chama os irmãos. Na casa dos Figueiroa, Laurinha reclama com Isabel que vai ter que falar com Lena por causa desse processo. E conta que vai agir de modo próprio, porque eles vão querer que ela pague uma quantia nada razoável. Isabel tenta alertá-la, mas Laurinha diz que faz o que quiser com aquela tonta. Na mansão de Renato, ele chega ao quarto e vê Mariana arrumando as roupas em uma mala. Ela chora e diz que vai embora dali. Na casa de Lena, ela atende a campainha e a Laurinha. No alojamento, Alaide espera por Rafael. Ele chega e se surpreende com a presença dela ali. Alaide confronta Rafael com uma pergunta direta e insistente. Quem é mais velho, ele ou Adriana? Rafael, confuso e irritado com a pergunta que considera besta, tenta esquivar-se, mas Alaide insiste desesperadamente, afirmando que precisa saber a resposta. Pelo amor de Deus! Rafael olha para Alaide sem entender a gravidade por trás daquela curiosidade, enquanto Alaide aguarda a resposta que pode mudar o destino deles dois.